Graça e paz, queridos amados irmãos e irmãs. Mais uma vez, Pastor Luciano, com vocês no nosso segundo sábado da nossa trilha Restaurando o Descanso do Sábado, que é a trilha que vamos percorrer meditando na Palavra de Deus, na graça do sábado e em tudo que esse dia representa. Nosso primeiro encontro, nós falamos a origem de todas as coisas, falamos de quem é o Senhor do sábado, quem criou o sábado. Vimos em João 1, de 1 a 3 e em Colossenses 1,16 que em Cristo Jesus, o Verbo encarnado, todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. E essas coisas, entre as coisas que foram criadas, o sábado. Vimos que o sábado foi a obra que Deus preparou para que o homem, foi a primeira obra que o homem andasse nela. E hoje nós vamos para a marca, para a origem datada do sábado, que é o sétimo dia da criação. E antes de lermos o texto sagrado, em Gênesis 2, versos 1 a 3, precisamos entender que os dias da criação foram dias de 24 horas e a língua hebraica é muito precisa em determinar essa datação de 24 horas, sem entrar no mérito de discussões a respeito de eras e dias e uma discussão que envolve outros aspectos. A nossa cosmovisão é uma cosmovisão histórica, datada, e que entendemos que todas as coisas foram feitas em 6 dias e no sétimo dia o Senhor criou o sábado, o Shabat, o descanso sagrado. Lendo o texto, vemos que no capítulo 2, versos 1 a 3 de Gênesis diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Esta é a Gênese, no verso 4, dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Nós precisamos, hoje, nós vamos fazer uma abordagem bem resumida a respeito dessa criação. Primeiro, entendermos que a palavra Shabat significa descanso. E a palavra descanso está vinculada no texto ao sétimo dia da criação. Bom, em princípio, a gente precisa entender que Deus não cansa. Afinal de contas, isso está em Isaías 40, 28, Deus não cansa. Segundo, o homem também não estava cansado, afinal de contas, havia sido criado no 6º dia. Mas então, qual o sentido para essa criação, para esse tempo sagrado, para esse dia? Bom, nós vemos no texto que Deus atribuiu 3 características a esse dia. Descanso, porque Deus nele descansou. Deus abençoou e santificou o sétimo dia. A questão que se coloca é, mas por quê? Nós vimos no nosso encontro anterior que o sábado foi feito para o homem, para a humanidade, conforme está em Marcos 2,27, dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a gente começa a se perguntar, mas e nesse texto? Você pode me perguntar, mas Senhor, pastor, mas o Senhor não apontou aqui nessa criação do sétimo dia tarde e manhã, como os outros dias, por exemplo. E é interessante isso, porque nós falamos no nosso encontro anterior que o sábado remetia à eternidade em Cristo Jesus. E de fato, é assim que está em Hebreus 4,9, que ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Quer dizer, o sábado, o sétimo dia da semana, o dia em que o Senhor separou para ser um dia sagrado e santo, um dia que foi o primeiro dia que o homem andou com Deus, de fato e de verdade. Nós sabemos pelo relato bíblico que o homem andava todo virado da tarde com o Senhor, mas esse dia especial foi criado para regozijo, descanso, para graça. E aí a pergunta volta, e a questão do manhã e tarde? Eu vou ler um comentário da Bíblia de Genebra, que diz uma coisa muito interessante. Não é feita nenhuma menção de tarde e manhã, segundo o comentarista da Bíblia de Genebra, porque o sábado permanece para sempre e o homem é exortado a participar dele. Olha que coisa interessante. E de fato,
É essa representação da eternidade que está posta já aqui em Gênesis. A gente entende que Deus entendeu que tudo era bom e Ele cria um tempo sagrado para o homem desfrutar da sua presença. Deus o abençoa, santifica, Deus separa esse dia. Não significa que os outros dias da semana não estejam dados para que nós tenhamos intimidade com Deus. Obviamente que não. Mas significa que, a despeito de estarmos com o Senhor todos os dias, há um tempo sagrado, determinado, definido por Deus, santificado e abençoado, para que não só descansemos das obras que fazemos durante toda a semana, como também descansemos espiritualmente no Senhor, para que nos lembremos de que Ele criou todas as coisas, para que nos lembremos de que Ele é o Senhor de todos os dias, mas especificamente desse dia santo no sétimo dia, para que nos lembremos que Ele é aquele que nos dá todo o amparo, sustento, força, vida, redenção, salvação e nos dará glorificação. O sábado aponta para esse futuro eterno com o Senhor. A gente fica, para não me demorar muito, a gente fica a nos perguntar, mas por que a maioria das pessoas não guardam esse dia? Bom, isso é uma questão que nós vamos discutir no futuro, na nossa caminhada. Falamos de cultura, de mudanças culturais. Mas eu falo também para irmãos e irmãs que não necessariamente são guardadores do sábado ou que não necessariamente creem como nós cremos. E nessa nossa trilha, não é uma trilha apologética, mas uma trilha devocional, eu tenho a seguinte proposta. Se quiser tirar algumas dúvidas, pode escrever na nossa página da Igreja Batista Sétimo Dia de Brasília, no Facebook ou no Instagram, fazendo perguntas, e nós podemos tentar responder dentro e da medida do que nós sabemos. Mas a minha proposta para você que ainda não compreendeu ou não entende da forma como nós entendemos, não é uma discussão, uma disputa intelectual, apologética. Mas o meu desafio é que você experimente descansar no Senhor. E mais do que isso, experimente descansar no Senhor nesse dia, nesse tempo santo, sagrado e separado por Deus. Descansar da sua ansiedade, das apreensões, das angústias, dos objetivos de êxito que lhe são impostos, muitas vezes, pelas cargas e sobrecargas que você mesmo se impõe, que às vezes a vida impõe, que você aproveite esse sétimo dia e entre nele entregando todo o fardo ao Senhor. O Senhor que criou o sábado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu na cruz, que ressuscitou e que vai voltar. Shabat é descanso. O Senhor determina o descanso no sétimo dia. Mas é um descanso que aponta para aquele que é capaz de nos dar descanso das lutas. No nosso encontro, nós devemos sempre pensar a respeito da graça no sábado. Essa é a perspectiva, é esse o objetivo da nossa caminhada. Descansar em Cristo Jesus. Eu encerro esse nosso segundo encontro desejando que você experimente esse tempo sagrado, esse tempo de descanso, esse tempo abençoado por Deus e dedique tempo com Deus e para Deus. Tempo em Cristo Jesus. Um feliz sábado, um Shabbat Shalom, um sábado pleno de graça, de gozo e de descanso. E até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe.